Eles não querem que você ouça isso. Um som escondido por séculos, um segredo proibido, capaz de abrir portas que sempre estiveram trancadas. Riqueza, abundância, poder, tudo em minutos. Mas cuidado, uma vez que você ouvir, nada mais será como antes. Se você está vendo este vídeo agora, não é por acaso. Nada acontece ao acaso. Você foi guiado até aqui porque está preparado. Existe um tempo certo para cada revelação, e o seu chegou. Este conhecimento não se mostra a todos, apenas àqueles escolhidos, prontos para despertar e receber o que pode transformar suas próximas horas, seus próximos dias e toda a sua vida. Entre manuscritos escondidos e símbolos esquecidos, existe um conhecimento que poucos ousaram decifrar. Um mantra antigo, sussurrado apenas entre iniciados, capaz de ativar forças que a maioria jamais compreenderá. Não é apenas uma palavra, é uma chave. Uma chave perigosa, porque desperta o poder oculto da mente e abre o fluxo invisível da riqueza. Durante séculos, tentaram apagar seus rastros, mas hoje ele ressurge diante de você. Capítulo 1. O som primordial da abundância. Há muito tempo, entre as civilizações esquecidas, havia um sussurro que não podia ser escrito em pergaminhos nem gravado em pedra. Um som que, segundo os antigos, tinha o poder de alterar o destino de quem ousasse pronunciá-lo. Esse som não era apenas vibração, era a essência da criação em movimento. Os sacerdotes o chamavam de a primeira frequência, a vibração que fez nascer o sol, a terra e os mares. Um eco primordial que nunca deixou de existir, mas que foi escondido daqueles que não estavam prontos para suportar sua força. O som primordial da abundância. Diziam que ele tinha sido revelado apenas aos iniciados que atravessavam longos rituais de purificação. A razão era simples. Ele não poderia ser usado por quem carregava intenções egoístas ou corações corrompidos, pois assim como poderia abrir caminhos de prosperidade, também poderia atrair a ruína. Hoje, você se aproxima desse mesmo mistério. Está diante da possibilidade de compreender como a energia da abundância pode ser despertada em sua vida. E essa energia não depende de sorte, mas de sintonia. Quando alguém entoa o som primordial, ondas invisíveis percorrem o espaço, como círculos na água após a queda de uma pedra. Essas ondas se conectam a forças que regem a realidade, reconfigurando oportunidades e atraindo aquilo que está em harmonia com o novo padrão vibracional. A ciência moderna começa a confirmar aquilo que os antigos já sabiam. Tudo é energia, tudo é frequência. Cada pensamento, cada palavra, cada emoção emite sinais capazes de moldar o que chamamos de destino. O som primordial é a senha que alinha essa energia à abundância. Imagine por um instante um comerciante perdido em dívidas, lutando para manter suas portas abertas. Certa noite, em um sonho, ele ouve esse som. Ao despertar, decide praticá-lo diariamente, sem compreender totalmente. Dias depois, negócios que pareciam impossíveis se concretizam, clientes retornam e sua vida financeira começa a mudar. Essa transformação não é mágica no sentido comum da palavra. É a consequência natural de uma mente sintonizada com a ordem superior do universo. É como girar a chave certa em uma fechadura que esteve sempre ali, esperando ser usada. Mas não se engane, o mesmo som que abre portas também pode expor o que está escondido. Quem o entoa precisa estar pronto para encarar lembranças, medos e verdades internas que antes estavam ocultas. O som não escolhe apenas riquezas materiais, mas a purificação do espírito. Por isso, os antigos o guardavam com tanto zelo. Sabiam que em mãos despreparadas, ele se tornaria uma arma contra o próprio usuário. Quem busca apenas riqueza sem responsabilidade pode acabar atraindo provas duras em vez de bênçãos. A sabedoria aqui é clara. Não basta conhecer o som. É preciso estar preparado para carregar a energia que ele invoca.
Prosperidade sem consciência se transforma em peso, e esse peso pode esmagar. Se você está diante deste conhecimento agora, é porque algo em sua vida o chamou até aqui. Talvez um vazio, talvez um desejo profundo de mudança, talvez a necessidade de quebrar ciclos de escassez. Qualquer que seja o motivo, saiba que não é acaso. O universo não revela seus segredos sem razão. Se este som chegou até você, é porque dentro de sua história existe um espaço pronto para ser preenchido. Esse espaço pode se tornar uma fonte inesgotável de abundância. Mas cuidado, uma vez que o som primordial da abundância é despertado, ele não pode ser esquecido. Ele se tornará parte de você, moldando sua energia e atraindo provas do quanto você está disposto a crescer. Prosperidade é uma dádiva, mas também uma responsabilidade. E assim, termina o primeiro passo. Você agora sabe da existência do som primordial. Um segredo guardado por séculos, que pulsa no silêncio e aguarda apenas ser pronunciado. A escolha está diante de você. Abrir a porta da abundância ou permanecer no conforto da ignorância. Mas lembre-se, toda chave abre caminhos que nunca mais poderão ser fechados. Capítulo 2. O livro esquecido dos mestres. Há rumores de que em uma biblioteca perdida no Oriente, escondida entre corredores de pedra e pó, existe um livro escrito há milhares de anos. Suas páginas não são comuns, feitas de um material que resiste ao tempo, e suas letras brilham quando tocadas pela luz da lua. Esse é o livro esquecido dos mestres. Conta-se que apenas aqueles guiados pelo destino conseguiam encontrá-lo, pois não era um livro para estudiosos ou curiosos, mas para buscadores que estavam prontos para mudar sua própria essência. Em suas linhas não havia apenas palavras, mas códigos vibracionais que ativavam a mente. As tradições dizem que cada página continha instruções sobre como acessar os dons invisíveis do espírito humano, e entre elas, o segredo de como despertar a abundância oculta. Não através do esforço exaustivo, mas por meio da sintonia com a frequência da prosperidade universal. Os que ousaram ler esse livro diziam que suas vidas jamais foram as mesmas. Alguns se tornaram grandes líderes, outros sábios, e alguns desapareceram misteriosamente, como se tivessem atravessado um portal que os levou a outra realidade. O livro não falava de dinheiro da forma como conhecemos, mas de energia. Ele ensinava que o ouro, as colheitas e as riquezas materiais eram apenas reflexos de algo maior. O estado interno de quem sabia alinhar mente e coração com a vibração da criação. Imagine um jovem camponês, simples e sem posses, que encontra por acaso uma cópia perdida de um dos capítulos desse livro. Ao começar a recitar os símbolos em voz baixa, percebe que os vizinhos passam a tratá-lo de forma diferente. Portas se abrem, oportunidades surgem, e em poucos meses sua vida se transforma. Esse relato, mesmo que envolto em lenda, revela algo importante. A riqueza não nasce do esforço físico apenas, mas da energia que você carrega. É isso que o livro esquecido dos mestres ensinava em cada uma de suas páginas. Muitos buscadores tentaram reproduzir seus ensinamentos sem disciplina, apenas pelo desejo de acumular. E é aí que o perigo se revela. O livro não recompensa os ambiciosos cegos. Ele exige pureza de intenção. Os que não tinham esse preparo acabavam enfrentando consequências inesperadas. Para alguns, os negócios ruíam. Para outros, doenças surgiam. E havia ainda aqueles que, dominados pela ganância, enlouqueciam diante do peso de sua própria sombra. O conhecimento é uma lâmina de 2 gumes. Em mãos sábias, constrói reinos e cura feridas. Em mãos descuidadas, corta o próprio portador. O livro esquecido dos mestres sempre fez essa distinção, mesmo sem que muitos percebessem. E por isso, talvez, ele tenha sido escondido tantas vezes. Os próprios guardiões do conhecimento sabiam que nem todos estavam prontos para lidar com tamanha força. A abundância verdadeira requer coragem, disciplina
e entrega. Hoje, ao ouvir sobre esse livro, você sente em seu coração o chamado. Isso significa que uma parte de sua alma já está pronta para absorver tais verdades. Não porque você o encontrou fisicamente, mas porque a essência dele chegou até você em forma de revelação. Os segredos que antes estavam nas páginas agora ecoam no ar, transmitidos de formas diferentes, mas ainda carregando a mesma energia. O livro não está morto. Ele se manifesta toda vez que alguém desperta para a consciência da abundância. Mas lembre-se, cada palavra absorvida traz consigo uma responsabilidade, a de usá-la com sabedoria. Pois a abundância não é apenas um presente, é também um teste. Assim, o livro esquecido dos mestres continua vivo, oculto e revelado ao mesmo tempo. E agora ele se apresenta diante de você, não em papel, mas em espírito. Se aceitar essa revelação, prepare-se. Cada escolha sua começará a carregar mais peso e mais poder. O que você fará com isso determinará o caminho que seguirá daqui em diante. Capítulo 3. O símbolo proibido da prosperidade. Em templos escondidos, gravado em pedras antigas e oculto sob véus de mistério, existe um símbolo que muitos chamaram de proibido. Seu traço simples guarda uma força descomunal, a capacidade de ativar fluxos de prosperidade adormecidos. Esse símbolo não é apenas um desenho, é um mapa energético, uma chave visual que conecta o consciente ao inconsciente profundo. Ao contemplá-lo, a mente começa a vibrar em outra frequência, e essa frequência atrai aquilo que chamamos de fortuna. Os monges que o protegiam afirmavam que apenas aqueles de coração limpo poderiam olhá-lo sem sofrer consequências. Pois assim como pode abrir portas para riquezas, também pode desestabilizar quem não está pronto para carregar tamanha responsabilidade. Conta-se que governantes poderosos o procuraram acreditando que poderiam usá-lo para dominar impérios, mas nenhum deles conseguiu mantê-lo por muito tempo. O símbolo parecia desaparecer diante de olhos ambiciosos, como se tivesse vida própria. O verdadeiro segredo está em entender que o símbolo não concede riqueza automaticamente. Ele desperta no observador a lembrança de que toda prosperidade já existe dentro de si. Ele apenas realinha a consciência, removendo bloqueios invisíveis que impediam o fluxo da abundância. Imagine um artista sem reconhecimento, cansado de lutar pela própria arte. Ao cruzar com esse símbolo em uma tapeçaria esquecida, algo dentro dele desperta. Dias depois, sua inspiração retorna com uma força avassaladora. Sua obra, antes ignorada, passa a ser procurada por colecionadores e críticos. Esse exemplo mostra que a prosperidade não chega sempre em forma de moedas ou tesouros, mas em dons multiplicados, talentos reconhecidos, caminhos inesperados que se abrem diante do merecimento. O símbolo proibido é, na verdade, um espelho. Ele não cria nada do nada, mas reflete aquilo que já existe e amplia seu poder. Por isso, ao usá-lo, é impossível esconder quem você realmente é. Eis o perigo. Se dentro de você há ambição desenfreada, inveja ou medo, o símbolo também amplificará essas forças. E em vez de abundância, atrairá quedas, perdas e confusões. Foi por essa razão que os antigos escolheram ocultá-lo. Não por egoísmo, mas por proteção. O símbolo não é um brinquedo. É uma ferramenta que exige maturidade espiritual. Hoje, ao ouvir falar dele, você pode sentir um chamado sutil. Talvez uma curiosidade, talvez uma sensação de que já o conheceu em outra vida ou em algum sonho distante. Essa é a sua alma reconhecendo uma verdade antiga. Seus traços geométricos não são meramente estéticos. Eles obedecem a proporções universais. A mesma matemática presente no crescimento das plantas, na espiral das galáxias, na batida do seu coração. Ele é um lembrete de que a prosperidade é natural. Contemplar esse símbolo é como ajustar a sintonia de um rádio.
De repente, você capta frequências antes imperceptíveis. Oportunidades aparecem, conexões surgem e sua visão de mundo se expande. Mas lembre-se, toda abertura exige responsabilidade. O símbolo não escolhe por você. Ele apenas amplia o que já existe. Cabe a você decidir se quer multiplicar luz ou sombra. Assim, o símbolo proibido da prosperidade permanece vivo, invisível e presente, aguardando apenas que os olhos certos o reconheçam. E talvez, neste instante, seja você quem finalmente está pronto para enxergar. Capítulo 4. O mantra, silenciado pelo tempo. Entre todas as tradições antigas, havia um som considerado tão poderoso que chegou a ser proibido. Esse mantra não era apenas um conjunto de palavras, mas uma fórmula vibracional que podia alterar a realidade de quem o entoasse. Diziam que era capaz de atrair prosperidade em minutos, desbloqueando caminhos ocultos que a mente comum jamais poderia perceber. Esse mantra foi silenciado pelo tempo porque se tornou perigoso nas mãos erradas. Reis e mercadores tentaram usá-lo apenas para enriquecer e acabaram vítimas de suas próprias sombras. Pois o mantra não entrega apenas fortuna, ele amplia o que já existe no coração de quem o pratica. Os sábios ensinavam que ao pronunciar esse som, o corpo inteiro se tornava um templo vibrante. Cada célula respondia como um instrumento afinado, ressoando em sintonia com o fluxo invisível da criação. Essa sintonia atraía pessoas, oportunidades e recursos, como se o universo conspirasse a favor do iniciado. O perigo estava em esquecer que a abundância não é apenas material. O mantra revelava segredos internos, trazia à tona memórias escondidas e forçava a pessoa a confrontar sua verdade. Muitos não suportaram esse espelho e sucumbiram ao peso de sua própria mente. Imagine um viajante exausto, sem rumo e sem recursos. Ao aprender esse mantra com um monge ancião, começa a praticá-lo todas as manhãs. Dias depois, recebe abrigo inesperado, encontra um companheiro de jornada e descobre caminhos que o conduzem até uma cidade onde sua vida muda para sempre. Esse relato mostra como o mantra não cria riquezas do nada, mas reorganiza as energias em volta do praticante. Ele faz com que portas antes fechadas se abram, não por acaso, mas porque a vibração interna finalmente se alinha ao fluxo da abundância. Muitos descrevem a sensação de entoá-lo como mergulhar em um oceano invisível. A mente se expande, o coração acelera e um estado de clareza profunda toma conta do espírito. Nesse estado, o impossível parece acessível e a escassez perde seu poder. Mas nem todos suportam essa intensidade. Alguns relatam sonhos perturbadores, outros sentem que seus medos mais antigos emergem com força redobrada. O mantra não perdoa ilusões. Ele ilumina o que estava escondido, e isso pode ser doloroso. É por isso que durante séculos ele foi guardado em segredo, transmitido apenas a quem passava por longos rituais de disciplina. Não porque fosse mau, mas porque exige maturidade espiritual. Um coração impuro ao usá-lo pode atrair destruição em vez de prosperidade. Aqueles que realmente dominavam esse som não precisavam de palácios ou tesouros. Sua presença já emanava a abundância. Onde chegavam, o ambiente florescia, os negócios prosperavam e até os doentes encontravam alívio. Eram homens e mulheres que se tornavam canais vivos da energia universal. Se você está diante dessa revelação agora, não é por acaso. O mantra silenciado pelo tempo ressurge apenas quando a humanidade está pronta para ouvi-lo novamente. Talvez este seja o momento em que você foi chamado para receber essa chave. Mas lembre-se, a chave não abre apenas cofres, abre também portas da alma. O que você encontrará do outro lado dependerá do que carrega dentro de si. Prosperidade e sombra andam lado a lado, e o mantra apenas decide qual delas se tornará mais forte em sua vida.
O silêncio que protegeu esse som por séculos agora se quebra. Ele chega até você como um sussurro, como um eco distante, pedindo para ser ouvido novamente. Mas só quem respeitar sua força poderá usufruir de seus frutos. O universo não oferece tesouros sem exigir responsabilidade. Se você aceitar esse chamado, prepare-se para ser transformado por dentro e por fora. Pois ao entoar esse mantra, a vida deixará de ser comum e se tornará extraordinária. Assim, o mantra silenciado pelo tempo permanece à espera de quem tiver coragem de pronunciá-lo. Ele é convite e desafio, dádiva e prova. A decisão é sua, ouvir o chamado ou permanecer no silêncio. Capítulo 5. A chave oculta na mente. Os antigos sábios afirmavam que o maior templo não estava nas montanhas nem nos desertos, mas dentro de cada ser humano. A mente era a morada dos deuses, e dentro dela existia uma chave secreta capaz de abrir o cofre da abundância. Essa chave não podia ser forjada em ferro nem talhada em pedra, pois era invisível e silenciosa. A chave oculta na mente não se trata de uma fórmula mágica externa, mas de um estado interno. É a capacidade de acessar áreas adormecidas do pensamento, regiões que raramente são ativadas, mas que carregam o poder de moldar a realidade em detalhes surpreendentes. Ao aprender a usar essa chave, o homem descobre que não é vítima do destino, mas escultor dele. Seus pensamentos deixam de ser meras ideias soltas e passam a se tornar sementes que brotam em acontecimentos reais. Prosperidade deixa de ser acaso e passa a ser consequência. O segredo está em compreender que cada pensamento é energia. Assim como o corpo se alimenta de alimentos, a mente se alimenta das imagens e crenças que cultivamos. A chave da abundância é, portanto, um padrão mental específico que atrai recursos e oportunidades como um ímã invisível. Imagine uma mulher que passou a vida acreditando que não merecia riquezas. Seu trabalho era árduo, mas sua recompensa sempre pequena. Um dia, aprende a visualizar-se recebendo em abundância, sente em seu coração a certeza de que merece prosperar. Em poucas semanas, uma promoção inesperada surge e sua vida financeira dá uma guinada. Esse exemplo mostra como a chave não está fora, mas dentro. Ao mudar a frequência dos pensamentos, a realidade responde como um espelho fiel. A mente cria o campo e o campo atrai as circunstâncias. Muitos chamam isso de fé, outros de lei da atração. Mas os antigos sabiam que era mais do que crença, era ciência espiritual. Ondas cerebrais alinhadas com padrões de abundância reconfiguram o campo energético ao redor do indivíduo, como se ele emitisse uma ordem ao universo. Mas essa chave não pode ser usada de forma descuidada. Pensamentos de medo, inveja ou ganância também possuem força. Se a mente se abre a esses impulsos, a chave se torna uma porta para a destruição, atraindo exatamente o que se teme ou o que se rejeita. Esse é o motivo de tantos falharem ao tentar aplicar técnicas superficiais de prosperidade. Não basta repetir frases ou imaginar riquezas. É preciso alinhar coração, mente e ação em uma única direção. Só assim a chave se encaixa na fechadura correta. Os que dominaram essa arte eram capazes de transformar desertos em jardins, não porque tinham recursos externos, mas porque cultivavam internamente uma visão fértil, e essa visão atraía meios, pessoas e oportunidades que faziam o impossível acontecer. Mas também existem relatos de mestres que advertiam sobre o perigo do orgulho. Ao acreditar que controlavam tudo apenas com a mente, alguns caíram em ilusões de poder e perderam o equilíbrio. Prosperidade sem humildade torna-se fardo, e a chave pode se quebrar nas mãos do imprudente. Hoje, você ouve sobre essa chave porque está pronto para compreender sua responsabilidade. Não se trata de um truque, mas de um caminho. E esse caminho exige disciplina diária,
vigilância dos pensamentos e coragem para abandonar velhas crenças de escassez. Ao despertar a chave oculta da mente, você descobrirá que não precisa correr atrás da riqueza. Ela começa a correr até você, como rios que encontram naturalmente o mar. Tudo flui de forma mais leve, sem esforço forçado, porque você se tornou um imã natural de abundância. Mas nunca esqueça, toda chave abre mais de uma porta. Ao mesmo tempo em que revela a prosperidade, também revela quem você realmente é. E se dentro de você ainda existir sombra, ela será trazida à luz. Essa é a prova que separa os que estão prontos dos que ainda precisam esperar. Assim, a chave oculta na mente continua presente, silenciosa, à espera de quem tiver coragem de usá-la. Talvez você esteja entre os poucos que já sentem seu contorno invisível entre os dedos. E se decidir girá-la, prepare-se. Sua vida nunca mais será a mesma. Capítulo 6. O Guardião do Tesouro Invisível. Diziam as antigas lendas que toda grande riqueza era protegida não por muros ou correntes, mas por guardiões invisíveis. Esses guardiões não podiam ser comprados, enganados ou vencidos pela força. Eles existiam para testar a pureza de quem ousasse se aproximar do tesouro espiritual da abundância. O guardião do tesouro invisível não é uma criatura externa, mas uma força interna. Ele habita na mente de cada ser humano, colocado ali como um filtro entre o desejo e a realização. Ele não permite que riquezas fluam para corações impuros ou mentes desequilibradas. A função desse guardião é simples: proteger você de si mesmo, pois se toda a abundância fosse entregue sem critério, muitos se perderiam na vaidade, no ego ou no excesso. O guardião testa a sua disciplina, a sua paciência e, principalmente, a sua intenção. Imagine um homem que deseja riqueza apenas para humilhar seus inimigos. Ele pode até tentar aplicar mantras e símbolos de prosperidade, mas sempre encontrará obstáculos, fracassos ou atrasos. Esse é o guardião atuando, barrando o acesso até que sua consciência mude. Por outro lado, alguém que busca prosperidade para nutrir sua família, para criar, para expandir luz, encontra caminhos se abrindo de forma quase milagrosa. Pois o guardião reconhece a pureza de sua intenção e permite que o fluxo da abundância o alcance. Os antigos ensinamentos relatavam que esse guardião se manifestava como sonhos desafiadores, situações de perda temporária ou provas inesperadas. Não para punir, mas para preparar. Era uma maneira de fortalecer o buscador antes de conceder-lhe a chave do tesouro invisível. Um comerciante, por exemplo, pode enfrentar meses de escassez, mesmo após praticar os mantras da prosperidade. Mas, se mantiver a fé e a disciplina, de repente um contrato inesperado surge, multiplicando seus ganhos além de qualquer expectativa. Essa travessia é o guardião testando sua perseverança. O maior erro é desistir diante dessas provas. Muitos acreditam que os obstáculos são sinais de fracasso, quando na verdade são convites à superação. O guardião observa não apenas suas ações, mas a energia com que você as sustenta. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas prosperam rapidamente, enquanto outras permanecem na luta constante. Não é sorte ou azar, mas o grau de alinhamento entre intenção, ação e disciplina que determina a aprovação do guardião. É preciso entender que o tesouro invisível não é apenas ouro ou dinheiro. Ele se manifesta em saúde, paz, relacionamentos, oportunidades e força interior. O guardião protege um bem muito maior do que posses. Ele guarda a essência da verdadeira prosperidade. Quem atravessa seus testes com coragem percebe que o tesouro não é entregue de uma vez, mas em camadas. Primeiro, a mente se expande. Depois, as emoções se equilibram. E só então, a abundância material começa a fluir de forma estável e duradoura. Mas há um perigo. Se alguém tentar enganar o guardião, fingindo intenções puras enquanto carrega sombra, a própria vida se encarrega de desmascará-lo.
Perdas súbitas, traições e quedas acontecem não por castigo, mas como reflexo da mentira interior. Esse guardião, portanto, não pode ser vencido. Ele só pode ser respeitado. Quem entende isso não luta contra ele, mas o reconhece como um aliado que garante que apenas os preparados recebam o que pedem. E se você está diante desta revelação, é sinal de que o guardião já o observa. Talvez seus desafios atuais não sejam punições, mas provas. Provas de que você está próximo do tesouro invisível e precisa mostrar que está pronto para recebê-lo. Assim, o guardião do tesouro invisível continua vigilante, em silêncio, esperando que cada buscador mostre a verdade de seu coração. Quem o respeita descobre que ele não é um inimigo, mas o último passo antes da abundância plena. Capítulo 7. O espelho da riqueza. Entre os segredos mais temidos e respeitados pelos antigos, havia um objeto enigmático conhecido como o espelho da riqueza. Não era feito de cristal comum, nem refletia apenas a aparência física. Esse espelho mostrava a verdade interior de cada pessoa, revelando se ela estava pronta ou não para receber abundância. Diziam que quem olhava para ele via não apenas seu rosto, mas suas intenções mais profundas. O espelho revelava se a busca pela prosperidade vinha do amor ou da ganância, da luz ou da sombra. E essa revelação determinava o que o indivíduo atrairia para sua vida. Muitos se aproximaram confiantes de que veriam grandezas, mas se depararam com imagens distorcidas, mostrando medo, inveja e insegurança. Ao invés de fortuna, esses homens e mulheres acabavam atraindo ruína. O espelho não mentia, e sua função era refletir aquilo que já existia no coração. Por outro lado, aqueles que carregavam pureza em seus propósitos viam no reflexo uma versão fortalecida de si mesmos. Esse reflexo se tornava uma profecia viva, mostrando caminhos de abundância, encontros inesperados e bênçãos que logo se manifestavam no mundo real. O espelho da riqueza não era acessível a qualquer um. Ele aparecia em sonhos, visões ou encontros misteriosos, sempre diante de buscadores que estavam em momentos decisivos de suas vidas. Era como um portal que se abria apenas quando a alma estava pronta. Imagine um jovem órfão vivendo em extrema pobreza que encontra em sonho esse espelho. Ao olhar para ele, vê não miséria, mas a imagem de um líder cercado de pessoas gratas e de prosperidade abundante. Dias depois, encontra um mentor que o guia até oportunidades que mudam completamente seu destino. Esse exemplo mostra que a riqueza verdadeira nasce primeiro no interior. O espelho não cria, apenas revela. Ele mostra que antes de atrair abundância externa, é preciso cultivar abundância interna, confiança, fé, disciplina e amor pelo que se faz. No entanto, o perigo era igualmente real. Quem se via pequeno, fraco ou indigno no reflexo, acabava fortalecendo ainda mais essas crenças. A mente acreditava no que via e a realidade obedecia, manifestando dificuldades cada vez maiores. Por isso, os mestres advertiam que o espelho não deveria ser procurado por curiosidade, mas apenas por aqueles prontos para lidar com a verdade. Pois a verdade, mesmo quando dolorosa, não pode ser ignorada. Uma vez vista, transforma tudo. Esse é o motivo pelo qual, em muitas tradições, o espelho era descrito como uma prova final. Não bastava recitar mantras, contemplar símbolos ou guardar segredos. Era preciso enfrentar a si mesmo, olhar no reflexo e aceitar quem se era de verdade. Os que aceitavam sua sombra e ainda assim escolhiam seguir o caminho da luz, encontravam no espelho a força para prosperar. Era como se ele dissesse: agora você está pronto, porque não teme mais a si mesmo. Mas os que tentavam fugir da revelação acabavam perseguidos por ela. Não havia como escapar, pois o espelho não estava fora, mas dentro. Ele se manifestava nas circunstâncias da vida, nos relacionamentos, nos negócios, sempre refletindo o que se recusava a ser visto. Hoje, ao ouvir sobre esse espelho,
Você pode sentir que já esteve diante dele, talvez em um sonho, talvez em um momento de silêncio, talvez em um instante em que sua vida mostrou de forma brutal o reflexo de suas escolhas. Esse também é o espelho atuando. O segredo é aprender a encarar o reflexo com coragem, pois somente quando aceitamos a verdade interna podemos transformá-la. E é essa transformação que abre os portais da prosperidade. Assim, o espelho da riqueza continua existindo, não em palácios ou templos, mas dentro de cada buscador. Ele aguarda o momento em que você terá coragem de olhar profundamente e reconhecer que a abundância sempre esteve em sua essência. Capítulo 8. O segredo das 7 portas. Os antigos mestres falavam de 7 portas invisíveis que cada ser humano carrega dentro de si. Essas portas não são feitas de madeira ou ferro, mas de energia e consciência. Cada uma guarda um aspecto da vida e, quando abertas em harmonia, liberam o fluxo da verdadeira abundância. A primeira porta é a da sobrevivência. Ela garante que você tenha segurança, alimento e estabilidade. Sem abri-la, nenhuma outra se sustenta. A prosperidade começa pelo básico, pelo solo firme que sustenta o corpo. A segunda porta é a das emoções. Ela regula sua relação com sentimentos de prazer, alegria e bem-estar. Se essa porta está trancada, a riqueza chega, mas não traz satisfação, pois nada preenche o vazio interno. A terceira porta é a da identidade. É o espaço onde você reconhece seu valor e seu propósito. Muitos permanecem pobres porque acreditam que não merecem riqueza. Ao abrir essa porta, você afirma: eu sou digno de prosperar. A quarta porta é a do coração. Ela governa o amor, a compaixão e a generosidade. Quando ela se abre, a prosperidade deixa de ser um fim egoísta e passa a ser uma ponte para compartilhar e multiplicar luz no mundo. A quinta porta é a da expressão. É através dela que você manifesta dons e talentos. Sem essa abertura, suas habilidades permanecem ocultas e sua riqueza interior não encontra caminhos para se transformar em riqueza exterior. A sexta porta é a da visão. Ela permite enxergar além do imediato, intuir oportunidades e reconhecer sinais que outros ignoram. Quem a abre, caminha por rotas que parecem invisíveis aos olhos comuns. A sétima porta é a da conexão espiritual. É a chave que une todas as outras, lembrando que a abundância não é apenas terrena, mas cósmica. Essa porta, quando aberta, coloca o buscador em sintonia direta com a fonte universal. Imagine um homem que durante anos lutou apenas pela primeira porta, a da sobrevivência. Quando descobre a existência das demais, começa a trabalhar sua identidade, sua expressão e sua visão. Pouco a pouco sua vida muda. Ele deixa de apenas sobreviver e passa a viver com plenitude e prosperidade. As 7 portas não precisam ser abertas de uma vez. Elas se revelam em etapas, conforme você amadurece e se fortalece. Cada nova abertura traz consigo desafios e responsabilidades, pois quanto mais se recebe, mais se espera de quem recebe. Mas há também o perigo. Forçar uma porta sem preparo pode causar desequilíbrio. Alguém que tenta abrir a porta da visão sem ter estruturado o coração pode acabar preso em ilusões e vaidades. É por isso que a ordem e a harmonia são essenciais. Os antigos ensinavam que cada porta é um teste e um presente. O teste exige coragem, disciplina e entrega. O presente é a abundância que se manifesta em múltiplas formas: paz, saúde, prosperidade material, conexões e sabedoria. Hoje, ao conhecer o segredo das 7 portas, você talvez perceba em qual delas se encontra. Talvez ainda lute pela sobrevivência. Talvez já esteja descobrindo sua expressão. Ou talvez sinta o chamado da conexão espiritual. O importante é saber que todas estão dentro de você. A abundância não é um prêmio dado de fora, mas a abertura dessas portas internas. E quando elas se alinham, a vida inteira se transforma em fluxo.
É como se rios invisíveis corressem em sua direção, trazendo oportunidades, pessoas e riquezas inesperadas. Assim, o segredo das 7 portas permanece vivo, aguardando que cada buscador tenha coragem de girar as chaves interiores, pois quando todas elas se abrem, a abundância deixa de ser promessa e se torna realidade palpável. Capítulo 9. O rio secreto da abundância. Há quem diga que, debaixo do mundo visível, corre um rio invisível. Esse rio não transporta água, mas energia. É chamado de rio da abundância. E todos os seres humanos estão conectados a ele, mesmo sem perceber. Ele flui silencioso, levando prosperidade para aqueles que sabem como mergulhar em suas águas. Os mestres antigos ensinavam que esse rio não está em um lugar físico, mas dentro de cada um de nós. Quando a mente e o coração se alinham, o rio se torna perceptível. É como se de repente você sentisse uma corrente levando sua vida em direção a oportunidades que antes pareciam impossíveis. Aqueles que aprenderam a se conectar com o rio descobriram que não precisavam lutar pela sobrevivência. Tudo parecia vir naturalmente até eles. Trabalho, recursos, amigos, ideias e inspirações. Era como se o rio conduzisse cada passo, sem esforço e sem resistência. Imagine uma mulher que, após anos de batalhas financeiras, resolve praticar silêncio interior todas as manhãs. Em um desses momentos, ela sente uma paz profunda e, pouco a pouco, começa a perceber sinais sutis em sua vida. Telefonemas inesperados, convites para parcerias, ideias criativas surgem. Sem perceber, ela mergulhou no rio. Esse rio é abundância pura, sempre disponível, mas inacessível para quem insiste em nadar contra a corrente. A mente ansiosa, cheia de medo e controle, cria barreiras que impedem o mergulho. Quanto mais alguém tenta forçar, mais distante o rio parece estar. Os antigos chamavam isso de arte do fluxo. Não é desistir, mas aprender a confiar. É permitir que o rio leve você, em vez de lutar contra sua força. A prosperidade se manifesta quando se aprende a seguir o movimento da vida. Mas esse rio também pode ser perigoso. Quem entra nele com intenções egoístas pode ser arrastado por correntes turbulentas. Muitos que buscaram apenas enriquecer rapidamente acabaram perdidos, sem direção, presos em ilusões e ambições desmedidas. O segredo está em entrar com humildade. O rio responde à energia que você emite. Se o coração está alinhado com a verdade, ele conduz a caminhos de prosperidade e equilíbrio. Se está tomado pela ganância, o rio pode se tornar uma tempestade devastadora. Há relatos de sábios que usavam o rio para curar, multiplicar colheitas e até antecipar eventos. Eles não controlavam o rio, mas aprendiam a escutá-lo. E assim, sempre sabiam o momento certo de agir, colher ou esperar. Quem aprende a mergulhar no rio secreto da abundância, entende que não existe escassez real. O que chamamos de falta é apenas desconexão. O rio nunca seca. É o coração humano que se fecha. Esse conhecimento é perigoso porque liberta. E uma vez que você descobre o rio, não há como voltar à ilusão da luta constante. Você sabe que a prosperidade está sempre fluindo. Basta alinhar-se novamente para senti-la. Imagine agora que sua vida é uma embarcação. O rio está aí invisível, esperando que você solte as amarras e permita que a corrente o guie. Quanto mais você confia, mais rápido chega ao destino da abundância. Mas lembre-se, confiança não é passividade. É estar atento aos sinais, é agir quando o rio indica, é aprender a navegar com sabedoria, pois o rio abre portas, mas cabe a você atravessá-las. Hoje, ao ouvir sobre o rio secreto da abundância, saiba que ele já corre dentro de você. A questão não é se ele existe, mas se você terá coragem de mergulhar. Assim, o rio invisível continua fluindo, silencioso e eterno, aguardando apenas que você o reconheça.
E quando isso acontecer, descobrirá que a prosperidade não é um destino, mas um caminho que já estava sob seus pés o tempo todo. Capítulo 10. O Círculo dos Iniciados. Em antigas civilizações, muito antes da escrita registrar os feitos dos reis, já existia um grupo secreto conhecido como o Círculo dos Iniciados. Eles não se reuniam em praças ou templos, mas em cavernas, florestas e salões ocultos. Ali compartilhavam os segredos da abundância, segredos que jamais poderiam ser revelados ao povo comum. O círculo não aceitava qualquer um. Para ser iniciado, era necessário passar por provas árduas, que iam desde jejuns prolongados até caminhadas solitárias em desertos silenciosos. O objetivo não era testar o corpo, mas a mente e o coração. Apenas quem demonstrava disciplina e coragem podia atravessar o portal invisível de entrada. Dentro do círculo, não se falava em ouro ou posses de forma trivial. A riqueza era vista como reflexo do equilíbrio interior. Aquele que dominava sua mente e suas emoções naturalmente atraía prosperidade, sem precisar persegui-la. Essa era a primeira lição. Não buscar a riqueza, mas tornar-se digno dela. Os mestres do círculo transmitiam mantras proibidos, símbolos poderosos e exercícios de visualização capazes de abrir canais ocultos na mente. Mas sempre reforçavam que o conhecimento não era para a vaidade, e sim para a transformação. Imagine um jovem agricultor que, ao se tornar iniciado, aprende a entoar um canto especial ao plantar suas sementes. Com o tempo, sua colheita passa a crescer mais abundante do que a de qualquer vizinho. Não porque a terra era diferente, mas porque sua energia havia se alinhado com as forças invisíveis da criação. Esse exemplo revela a essência do círculo. A abundância não era privilégio de poucos, mas uma capacidade universal, acessível apenas a quem tinha coragem de quebrar suas próprias limitações internas. O perigo, no entanto, sempre esteve presente. Muitos buscavam o círculo apenas pelo desejo de enriquecer rapidamente. Esses eram expulsos, ou pior ainda, caíam em armadilhas espirituais, atraindo desgraças proporcionais à sua ganância. Por isso, cada reunião era envolta em mistério. O juramento era claro: nunca usar o conhecimento para prejudicar, nunca trair a confiança do grupo e nunca revelar segredos a quem não estava pronto. O peso dessas regras era maior do que qualquer tesouro. Os relatos dizem que, com o tempo, o círculo se dissolveu em fragmentos, espalhando seus ensinamentos pelo mundo. Cada cultura guardou uma parte. Os mantras na Índia, os símbolos no Egito, os rituais nas Américas. Mas a essência permaneceu viva, invisível, aguardando ser redescoberta. Hoje, ao ouvir falar do Círculo dos Iniciados, você pode sentir uma estranha familiaridade, como se já tivesse estado lá. Talvez sua alma realmente tenha feito parte dessas reuniões em outras eras, e agora apenas relembra o que já sabia. O círculo ensina que a abundância é perigosa para quem não se conhece. É como dar uma espada afiada a uma criança. O poder sem maturidade se volta contra o portador. É por isso que os iniciados eram preparados em silêncio e paciência antes de receber os segredos. Mas também ensina que, quando usado com sabedoria, o poder da abundância pode transformar nações. Povos inteiros prosperaram graças a líderes que, em segredo, aplicavam os conhecimentos do círculo. Se você chegou até este ponto da revelação, talvez já seja um iniciado sem perceber. O fato de estar recebendo essas palavras significa que sua consciência está pronta para compreender mistérios que antes lhe seriam invisíveis. Mas lembre-se, ser iniciado não é um título, é um estado de ser. É uma escolha diária de alinhar pensamentos, emoções e ações com a verdade. Quem entende isso já está dentro do círculo, mesmo sem nunca ter pisado em seus salões secretos. Assim, o círculo dos iniciados continua vivo, não em cavernas ou templos, mas em cada pessoa que desperta. E agora,
Ele se manifesta diante de você, convidando-o a carregar a chama da sabedoria e a responsabilidade da verdadeira prosperidade. Capítulo 11. A linguagem escondida dos sonhos. Desde tempos imemoriais, os sábios afirmavam que os sonhos eram portas para realidades ocultas. Enquanto o corpo dorme, a alma viaja e recebe mensagens que a mente desperta não consegue captar. Entre essas mensagens, escondem-se chaves secretas para a abundância, reveladas em símbolos, sons e visões noturnas. A linguagem dos sonhos não é literal. Um rio pode significar prosperidade fluindo, uma chave pode indicar oportunidades, e uma casa pode simbolizar o estado da alma. Entender esses sinais é como decifrar um código, capaz de revelar caminhos de riqueza e sabedoria. Muitos reis e governantes antigos tinham intérpretes de sonhos em suas cortes. Eles sabiam que uma visão noturna poderia anunciar colheitas fartas, guerras iminentes ou o surgimento de novas alianças. O sonho era consultado como um oráculo, mas nem todos os sonhos eram profecias. Alguns eram testes colocados pelo próprio inconsciente para medir a força de quem buscava a prosperidade. Um sonhador poderia encontrar riquezas em seu sonho apenas para despertar e perceber que ainda não estava pronto para recebê-las. Imagine um homem simples que sonha com um cofre de ouro enterrado sob sua casa. Ao acordar, não encontra o tesouro físico, mas descobre uma ideia brilhante para um negócio. Ao aplicar essa ideia, sua vida muda. O sonho não era sobre ouro material, mas sobre riqueza interior. Essa é a essência da linguagem dos sonhos. Eles falam por símbolos. O erro está em buscar interpretações fixas, quando, na verdade, cada sonho fala diretamente à alma de quem sonha. O que é abundância para um, pode ser perda para outro. Os antigos ensinavam rituais para se preparar antes de dormir, a fim de receber mensagens mais claras. Banhos de ervas, mantras suaves e a intenção firme de encontrar respostas eram usados como portais para guiar a mente ao estado correto. Alguns relatos contam de monges que sonhavam coletivamente, todos vendo a mesma visão em noites diferentes. Esses sonhos compartilhados confirmavam a importância das mensagens, usadas depois para conduzir decisões de toda a comunidade. Mas os sonhos também podiam ser perigosos. Quem os usava apenas para satisfazer desejos egoístas acabava preso em ilusões, perseguindo sinais falsos que os levavam à ruína. O próprio inconsciente parecia brincar com aqueles que não tinham pureza de intenção. É por isso que os iniciados aprendiam primeiro a dominar suas emoções e desejos, antes de interpretar seus sonhos. Sem disciplina, qualquer mensagem se tornava confusa e enganosa. Quem conseguia decifrar a linguagem onírica, no entanto, recebia um presente inestimável: acesso direto ao rio da abundância enquanto dormia. Era como se a noite se transformasse em uma escola secreta, onde mestres invisíveis ensinavam verdades profundas. Hoje, a ciência começa a reconhecer que os sonhos reorganizam a mente, liberam traumas e abrem espaço para novas conexões criativas. O que os antigos chamavam de revelações, chamamos de insights, mas a essência permanece a mesma. Se você já teve um sonho em que se via rico, próspero ou em ambientes grandiosos, saiba que isso não é acaso. São sementes plantadas no inconsciente, pedindo para germinar na vida desperta. A questão é: você está pronto para cultivar o que recebeu? A linguagem escondida dos sonhos continua viva, esperando que cada buscador desperto volte seus olhos para dentro durante a noite, pois muitas vezes as respostas que procuramos já foram sussurradas em silêncio, enquanto dormíamos. Assim, os sonhos permanecem como guias secretos da abundância, revelando que o universo fala conosco até quando não estamos acordados. Cabe a cada um aprender a ouvir, interpretar e agir de acordo com as mensagens recebidas. Capítulo 12. O código escondido nas palavras. Há muito tempo, os mestres descobriram que cada palavra pronunciada
carrega uma força invisível. As palavras não são apenas sons, mas frequências capazes de criar ou destruir, atrair ou repelir. Por isso, diziam que dentro da fala humana existe um código secreto da abundância. Esse código está escondido na forma como usamos a linguagem no dia a dia. Quando alguém repete constantemente frases de escassez, nunca tenho dinheiro, as coisas são difíceis, não mereço prosperar, está, sem saber, lançando ordens ao universo para confirmar essas crenças. Da mesma forma, quem pronuncia palavras de poder e abundância ativa chaves internas que começam a moldar novas realidades. Não é superstição, mas ressonância. A palavra falada vibra no ar, penetra na mente e constrói padrões invisíveis que atraem circunstâncias compatíveis. Imagine um comerciante que todos os dias, ao abrir sua loja, repete para si mesmo: "Hoje será um dia próspero". Essa simples frase, repetida com fé, muda sua postura, sua energia e até sua relação com os clientes. O resultado é que suas vendas aumentam, não por magia, mas por sintonia. Esse é o segredo. O código das palavras não está apenas no que é dito, mas no sentimento com que é pronunciado. Palavras vazias não têm força, mas palavras carregadas de intenção vibram como chaves que abrem portas ocultas. Os antigos conheciam esse poder e o usavam com cuidado. Seus mantras, orações e cânticos não eram repetições automáticas, mas fórmulas vibracionais. Cada som entoado tinha um propósito específico, desenhado para alinhar a mente com o fluxo da vida. Mas havia um perigo em revelar esse conhecimento, pois quem aprende a usar palavras de poder pode tanto construir quanto destruir. Um insulto repetido todos os dias se transforma em maldição, assim como uma bênção constante pode curar e prosperar. É por isso que os mestres alertavam: a boca é uma espada, pode cortar para proteger ou para ferir. Muitos não compreenderam essa responsabilidade e acabaram prisioneiros das próprias palavras, amaldiçoando suas vidas sem perceber. Hoje, mesmo sem perceber, todos usamos esse código. Cada frase dita em voz alta se transforma em semente plantada no campo invisível. A questão é: você está cultivando flores ou ervas daninhas? Os que despertam para essa verdade começam a vigiar sua linguagem. Deixam de dizer "não posso" e passam a afirmar "estou pronto para receber". Deixam de reclamar do que falta e aprendem a agradecer pelo que já possuem. Esse simples ajuste abre portais imensos de abundância. Imagine uma jovem que durante anos repetiu que jamais conseguiria ter seu próprio negócio. Um dia, decide mudar suas palavras. Começa a afirmar diariamente que está preparada para prosperar. Poucos meses depois, uma oportunidade aparece e ela finalmente realiza seu sonho. Esse exemplo mostra que a palavra não é apenas expressão, é criação. Cada vez que você fala, molda o campo invisível que sustenta sua vida. Essa é a chave que os mestres guardaram com tanto zelo. A palavra é magia cotidiana. Mas lembre-se, o código das palavras não é brincadeira. Assim como pode abrir portais de abundância, pode também atrair provas duras se usado de forma irresponsável. Toda palavra pronunciada volta para aquele que a lançou. Se você chegou até aqui, talvez perceba que já usa esse código há muito tempo, mesmo sem saber. O convite agora é para despertar e escolher conscientemente quais sementes deseja plantar com sua voz. Assim, o código escondido nas palavras permanece vivo em cada frase que você pronuncia. Cabe a você decidir se usará essa chave para abrir os portais da abundância ou para reforçar as correntes da escassez. Capítulo 13. O fogo sagrado da transformação. Os antigos acreditavam que dentro de cada ser humano existe um fogo invisível. Esse fogo não é o das chamas comuns, mas uma energia espiritual capaz de queimar bloqueios, transformar pensamentos e acender o caminho da prosperidade. Chamavam-no de fogo sagrado da transformação. Esse fogo se acende quando alguém decide romper com velhos padrões de escassez.
É o momento em que a pessoa diz a si mesma: chega, não aceito mais viver limitado. Essa decisão interna gera uma faísca, e a faísca desperta uma chama que cresce à medida que é alimentada. Ao contrário do fogo físico, esse não destrói, mas purifica. Ele consome crenças antigas, medos enraizados e memórias de fracasso. Onde havia sombra, ele traz luz. Onde havia dúvida, ele planta confiança. Imagine um homem marcado por anos de fracassos financeiros. Certa noite, em silêncio profundo, ele sente uma chama acender dentro do peito. A partir daquele instante, algo muda. Sua postura se ergue, sua mente se clareia, e oportunidades começam a surgir como nunca antes. O fogo havia sido despertado. Esse fogo também é chamado de vontade sagrada. Pois não basta desejar prosperidade, é preciso acender a chama da decisão inabalável. Quando essa energia desperta, até os maiores obstáculos se transformam em combustível para avançar. Mas como todo poder, o fogo exige cuidado. Quem o desperta sem disciplina pode se queimar em excesso de orgulho ou impaciência. Muitos, ao sentir a força inicial da chama, tentaram dominar o mundo de uma vez e acabaram consumidos por sua própria pressa. O segredo está em aprender a alimentar o fogo de forma equilibrada. Ele cresce com gratidão, disciplina e fé. Cada ato de coragem é uma lenha lançada na chama. Cada pensamento positivo é um sopro que a mantém viva. Os mestres ensinavam práticas específicas para ativar esse fogo. Respirações profundas, mantras entoados diante da chama real, exercícios de visualização que transformavam a energia interna em poder criativo. Tudo era um ritual para manter a chama acesa. Muitos relatos falam de comunidades inteiras que prosperaram porque seus líderes haviam despertado esse fogo. Eles irradiavam uma energia contagiante, e todos à sua volta eram beneficiados pela força transformadora que emanava deles. Esse fogo não pode ser visto pelos olhos comuns, mas pode ser sentido. É a força que faz alguém levantar após uma queda, insistir após uma derrota, acreditar quando tudo parece perdido. É o fogo da alma que nunca se apaga completamente. Mas há sempre um risco. Se a chama for usada apenas para alimentar vaidade, ela começa a consumir o próprio portador. O fogo se transforma em destruição, atraindo perdas, conflitos e ruínas. Por isso, os mestres diziam: use o fogo para iluminar, não para queimar. Hoje, muitos ainda carregam essa chama adormecida. Ela pulsa em momentos de inspiração, em instantes de coragem, em lampejos de fé. O desafio é transformá-la em uma fogueira constante que aquece e guia todos os dias. Se você sente esse calor ao ouvir estas palavras, é porque o fogo já começou a despertar dentro de você. E se decidir alimentá-lo com consciência, descobrirá que não existe escuridão capaz de resistir à sua luz. O fogo sagrado da transformação é a prova de que a abundância não vem de fora, mas de dentro. Ele queima os limites, purifica os medos e abre espaço para que a riqueza verdadeira floresça. Assim, o fogo continua aceso naqueles que ousam despertar. Ele é convite e desafio, chama e prova. E agora, talvez seja a sua vez de carregá-lo. Capítulo 14. A corrente invisível da fortuna. Os antigos afirmavam que toda riqueza não nasce isolada, mas faz parte de uma corrente invisível que conecta pessoas, lugares e acontecimentos. Essa corrente é como um fio de energia que passa de mão em mão, ligando todos aqueles que já tocaram a prosperidade. Essa corrente não é feita de metais, mas de intenções. Cada vez que alguém recebe uma bênção e a compartilha, a corrente se fortalece. Cada vez que alguém fecha o punho e tenta reter tudo apenas para si, a corrente se enfraquece e a abundância se afasta. Imagine um homem que recebe uma quantia inesperada. Em vez de guardá-la com medo, decide investir em algo que ajuda a sua comunidade.
O resultado é que sua prosperidade se multiplica, pois ele se conectou à corrente. Quanto mais circula, mais cresce. Essa é a natureza da fortuna. Ela não suporta estagnação. Assim como a água que fica parada apodrece, a riqueza que não circula perde a força. A corrente invisível exige movimento, troca, generosidade. Muitos povos antigos criavam rituais de oferta justamente para manter a corrente ativa. Parte da colheita era devolvida à terra, parte das conquistas era oferecida aos deuses, parte do ouro era compartilhada com a comunidade. Não era superstição, mas sabedoria energética. Quem quebra a corrente acaba isolado. Pode até acumular riquezas por um tempo, mas logo descobre que a fortuna se transforma em fardo. Doenças, solidão e desgraças acompanham aqueles que tentam aprisionar o fluxo da abundância. A corrente invisível também é feita de pensamentos e emoções. Uma palavra de encorajamento, um gesto de generosidade, uma oração de gratidão. Tudo isso fortalece o elo e atrai de volta bênçãos multiplicadas. Imagine uma mulher que, mesmo em dificuldades, dedica seu tempo para ajudar outros. Pouco depois, portas se abrem para ela de maneira inesperada. Um emprego surge, dívidas se resolvem, oportunidades aparecem. Essa é a corrente respondendo, mas o perigo é real. A mesma corrente que multiplica a prosperidade pode também amplificar a miséria quando usada com intenções egoístas. Quem tenta roubar, enganar ou manipular acaba preso em uma rede de consequências que se volta contra si mesmo. Os mestres ensinavam que cada escolha fortalece ou enfraquece o elo. Não existe neutralidade. Tudo o que fazemos, pensamos ou dizemos entra na corrente e retorna com intensidade multiplicada. Essa consciência muda completamente a forma de viver. Ao invés de buscar apenas ganhar, o iniciado busca fluir. Ao invés de competir, aprende a cooperar, pois sabe que toda a abundância que envia para o mundo retorna de alguma forma. Hoje, a ciência da interconexão começa a provar o que os antigos já sabiam. Estamos todos ligados. Um ato de bondade em um lugar pode gerar ondas que transformam realidades distantes. Assim também é a prosperidade. Se você sente que sua vida está estagnada, talvez seja porque a corrente foi interrompida. Pergunte a si mesmo: o que estou retendo? O que deixei de compartilhar? Muitas vezes, a chave para liberar o fluxo está em um simples gesto de generosidade. A corrente invisível da fortuna continua viva, pulsando no silêncio, aguardando apenas que cada um de nós escolha se conectar. Quando você se torna parte dela, descobre que prosperidade não é posse, mas fluxo eterno. Assim, a fortuna deixa de ser um acaso e se transforma em consequência. Consequência de estar alinhado com a corrente invisível que sempre existiu, desde os primórdios da humanidade. Capítulo 15. O portal final da abundância. Todas as revelações até aqui foram preparações para um momento maior. Os símbolos, os mantras, os sonhos, as chaves da mente e até o guardião invisível existem para conduzir o buscador até um único destino: o portal final da abundância. Esse portal não se encontra em templos distantes, nem em livros escondidos, mas dentro do coração desperto. Diziam os antigos que atravessar esse portal era morrer para a escassez e renascer para a abundância. Era como atravessar um limiar invisível, onde as antigas crenças deixavam de ter poder e a vida passava a responder de acordo com uma nova frequência. Esse portal não se abre com força, mas com entrega. Ele exige desapego das velhas ideias de luta, medo e limitação. Só quem solta as correntes da escassez pode sentir o peso do portão desaparecer e a passagem se abrir suavemente. Imagine uma pessoa que passou a vida acreditando que precisava sofrer para prosperar. Após praticar todos os ensinamentos, percebe que o portal estava sempre ali, esperando apenas que ela aceitasse que a abundância é natural.
Ao atravessar, sua vida muda radicalmente, não pelo esforço, mas pela consciência desperta. O portal final é um estado de ser. É quando você compreende que não precisa mais correr atrás, porque já está em sintonia com o fluxo eterno da prosperidade. A partir daí, tudo flui. Oportunidades, relacionamentos, saúde e riqueza. Mas como toda revelação, esse portal também guarda perigos. Quem tenta atravessá-lo com intenções egoístas não vê abundância, mas ilusões. Em vez de prosperidade, encontra labirintos que o prendem ainda mais no ciclo da escassez. Os mestres alertavam que o maior teste diante do portal é a humildade. Muitos chegam à beira dele confiantes de seu poder, mas são barrados pela própria arrogância. Só os que se curvam diante da grandeza da vida conseguem atravessar. Esse momento é descrito como um renascimento. O buscador sente que tudo ao redor responde de forma diferente. Pessoas se aproximam, portas se abrem, a vida parece conspirar a favor. Não é coincidência, é o portal funcionando. Ao atravessar, você entende que a abundância não é apenas riqueza material, mas a sensação de plenitude em todas as áreas. É acordar em paz, agir com confiança e sentir que nada falta, pois tudo flui no tempo certo. O portal também revela uma verdade incômoda. A abundância nunca esteve fora, mas sempre dentro. A jornada inteira foi apenas para quebrar as barreiras que impediam você de perceber isso. O guardião, o espelho, o fogo, o rio, todos eram reflexos do mesmo caminho interior. Imagine agora que você está diante desse portal. Ele brilha suavemente, não com ouro, mas com a luz da consciência. Ao dar o passo, percebe que não há volta. A escassez perde sentido, porque sua mente jamais será a mesma. Mas não se engane, atravessar não significa que não haverá desafios. O que muda é a forma como você os encara. Ao invés de barreiras, eles se tornam oportunidades de expandir ainda mais sua luz. O portal final não é um destino fixo, mas um estado permanente. Cada escolha sua a partir de agora confirma se você permanece nele ou se afasta. Por isso, a vigilância e a responsabilidade são maiores do que nunca. Hoje, você se encontra diante dessa revelação. Se chegou até aqui, é porque estava pronto. O portal está aberto, aguardando apenas sua decisão. O passo é simples, mas a transformação é eterna. Assim, o portal final da abundância permanece diante de você, convidando-o a atravessar. A escolha é sua. Permanecer preso às correntes do medo ou dar o passo e viver em plenitude. Mas lembre-se, uma vez atravessado, nunca mais será possível voltar à ilusão da escassez. Ana era uma costureira simples, vivendo em um bairro pequeno e cheio de dificuldades. Trabalhava muito, mas o dinheiro nunca parecia suficiente. Um dia, ao ouvir falar sobre o poder de pronunciar palavras de abundância todas as manhãs, decidiu tentar, mesmo sem acreditar muito. Todas as manhãs, antes de abrir sua pequena oficina, ela repetia em voz alta: "Hoje, a prosperidade chega até mim. Hoje, sou merecedora da abundância." No início, parecia apenas palavras jogadas ao vento. Mas algo mudou dentro dela. Sentia-se mais confiante, mais animada, mais viva. Poucos dias depois, uma cliente satisfeita recomendou seu trabalho para uma loja maior. Em semanas, Ana passou a costurar não apenas para vizinhos, mas para toda a cidade. Seu pequeno ateliê floresceu e com ele sua vida também. Ana descobriu que não era o mundo que precisava mudar, era ela mesma. Ao transformar suas palavras, transformou sua energia. E ao transformar sua energia, abriu portas que estavam fechadas havia anos. Este conhecimento não é um jogo. Ele é perigoso porque, uma vez compreendido, não há mais volta.
Você nunca mais poderá dizer que sua vida depende apenas da sorte, do governo, do mercado ou de outras pessoas. O fardo da responsabilidade cairá sobre você. O verdadeiro perigo não está no mantra, no símbolo ou no segredo revelado. O perigo está no que ele exige: coragem para olhar no espelho da própria alma. Porque a partir deste instante, se você continuar vivendo na escassez, saberá que foi escolha sua e não destino. Esse é o peso da revelação. Quem desperta para a abundância não pode mais se esconder atrás de desculpas. A luz mostrará seus dons, mas também iluminará suas falhas. E você terá que decidir se usará esse poder para crescer ou para se destruir. Lembre-se, cada palavra, cada pensamento, cada ato a partir de agora se tornará uma semente. E o que germinará delas, seja bênção ou ruína, estará em suas mãos. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente 3 vezes, como se cada inspiração puxasse luz e cada expiração liberasse medo e escassez. Agora, imagine que em suas mãos há uma chave dourada. Essa chave é invisível para o mundo, mas real para a sua mente. Segure-a com firmeza. Visualize uma grande porta à sua frente. Nela está escrito: abundância. Sinta o peso da chave e gire-a lentamente na fechadura. Quando a porta se abre, veja diante de si uma luz dourada que preenche todo o espaço. Entre nessa luz, como se estivesse mergulhando em um oceano quente e acolhedor. Nesse instante, repita mentalmente 3 vezes: eu ativo agora o fluxo da abundância. Eu recebo, eu mereço, eu compartilho. Permaneça alguns segundos sentindo essa energia tomando conta de você, percorrendo seu corpo, iluminando sua mente, aquecendo seu coração. Quando abrir os olhos, saiba, o ritual foi feito. A porta da abundância já está aberta e o universo responderá aos próximos passos que você der. Comente agora: eu ativo a chave da abundância. Escreva nos comentários: eu abro a porta da riqueza. Digite: eu mereço prosperar. Confirme nos comentários: a abundância já flui em minha vida. Deixe escrito: eu recebo e compartilho prosperidade. O que você recebeu hoje não é o fim, mas o início de uma jornada que poucos têm coragem de trilhar. Você agora carrega uma chave, perigosa sim, mas também capaz de transformar cada detalhe da sua vida. Ao ativar esse conhecimento, você não poderá mais viver como antes. A abundância já foi despertada dentro de você. Mas lembre-se, toda chave abre portas que não podem ser fechadas. A responsabilidade agora está em suas mãos. Caminhe com coragem, escolha com sabedoria e nunca esqueça que este é apenas o primeiro passo. Outros segredos ainda aguardam e cada um deles ampliará ainda mais o poder que você já começou a despertar. Você não chegou até aqui por acaso, você foi chamado e a partir deste instante, sua vida nunca mais será comum.